Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso básico de Inovação e Propriedade Intelectual. Nessa primeira parte do curso, a gente vai falar muito mais sobre o que é inovação. E a gente vai dar ainda um pouco de uma explanação sobre as propriedades intelectuais, para que servem, quais são as bases dela. E a segunda parte do curso, vocês vão ver mais sobre propriedades intelectuais com o professor Rodrigo. E aí, antes de a gente começar a aula, eu queria que vocês pausassem o vídeo e fossem lá no Form Zoom e respondessem o que é que você espera dessa aula e quem está presente nessa aula. Então, o que é que vocês, de onde vocês são, que curso vocês fazem. E além disso, eu queria que vocês respondessem o que para vocês é inovação. Então, o que é isso, inovação, antes de a gente falar. Então faz o seguinte, pausa o vídeo agora e vai lá responder o nosso Form Zoom. Estou esperando vocês. Espero que vocês tenham pausado o vídeo. Espero que vocês tenham ido responder o Form Zoom. E vamos lá dar continuidade, né? E aí, antes da gente falar o que é inovação, eu quero saber de vocês. Imagine que vocês voltam para o início dos anos 2000. E a gente tem aqui algumas soluções que a gente utiliza hoje em dia. Só que a gente tinha pessoas e empresas desenvolvendo isso. E é um case muito interessante, é o caso, né, da Nokia Navitec. A proposta da Nokia era espalhar sensores em quase todas as cidades do mundo para facilitar a locomoção dessas pessoas. Então os sensores iam verificar o número de carros que passavam naquela rua, qual era o melhor caminho para você. Imaginem que no início dos anos 2000 a Nokia era a maior fabricante de celulares do mundo, quase a Apple, o que a Apple é hoje. Nokia em market share de celular ainda era maior, em comparação, logicamente, era maior do que a Apple é hoje. E aí você tinha uma grande empresa com muito dinheiro. Em paralelo, você tinha um grupo de jovens em Israel que, comparado à Nokia, sem dinheiro nenhum. Mas eles queriam fazer a mesma coisa, só que utilizando as pessoas que estavam na rede, que estavam participando daquele grupo. Então, naquele momento, cada pessoa poderia informar como é que estava o tráfego. Os celulares já estavam começando a ter GPS, alguma coisa do tipo, e aí a gente tinha essa informação. Em outro caso também, era que a gente tinha o Microsoft Encarta. A Microsoft, ela tentou fazer uma enciclopédia, contratando as maiores mentes do mundo para fazer uma enciclopédia em que tivesse ali o melhor conteúdo possível. Em paralelo, a gente tinha a Wikipédia, também utilizando os sensores, o método de utilizar a rede, que era, toda pessoa poderia ter uma informação útil e colocava no Wikipédia. E aí, no início dos anos 2000, vocês apostariam na Nokia, um grande poderio financeiro e tecnológico, uma das maiores empresas aí de tecnologia no início do milênio, ou no Waze, que eram jovens que apostavam num sistema de rede? Vocês iam apostar na Microsoft ou na Wikipedia, que queria fazer isso quase sem dinheiro? E aí é o que a gente tem sobre inovação, pessoal. A inovação, ela busca resolver o problema de alguém. De preferência de muitos alguém, tá? E aí, se a gente comparar esses dois casos, já que eles tinham muito tecnologia e muito dinheiro, tanto a Nokia quanto a Microsoft. Só que qual foi a diferença para que essa solução da Nokia não desse certo e essa solução da Microsoft também não desse certo? Eles já saíram até do mercado. Porque a grande questão é que inovação, ela não é tecnologia puramente. A tecnologia, a gente vai comentar muito sobre isso, ela é meio. A inovação, ela vem disso, de resolver o problema de alguém. E ela perpassa de você entender bem esse problema. E isso o mundo aprendeu muito lá no início dos anos 2000. Quando a gente teve uma crise financeira do .com, se vocês pesquisarem, a gente teve uma crise financeira denominada .com. O que era isso? Todo mundo estava nessa onda de inovação, de tecnologia, e toda empresa que terminava com .com estava recebendo muito dinheiro de investimento, porque isso era inovação. E o que foi que percebeu-se nessa época aqui?
E apesar de ter muito dinheiro e ter muita tecnologia, as empresas não entregavam o valor, elas não resolviam problemas de alguém, elas só desenvolviam nova tecnologia, que é uma coisa muito boa. Mas não gerava valor, não gerava impacto. Ninguém queria aquela tecnologia. E aí o pessoal colocou tanto dinheiro pensando que a tecnologia era o fim, que a bolsa de valores deu uma quebrada por conta dessa bolha do .com. Então a primeira coisa que a gente aprende analisando isso é que inovação não é o desenvolvimento de tecnologia. Isso é uma coisa muito importante. O desenvolvimento de tecnologia faz parte da inovação? É um dos pontos? Sim. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. E aí, eu trago um vídeo aqui do criador do Waze, aquele aplicativo que a gente fala. Ele vai falar mais um pouco sobre o que é essa parte de inovação e o que é, assim, como é que se faz um pouco de inovação. Fall in love with the problem, not the solution. What does it mean to build a startup? Then I would say this is easy. Start with the problem. Find a problem that is worth solving, a big problem, that the world will become a better place if you do. Now, if you start with the solutions, you might be building something that no one hears. So you build that, and this is amazing efforts and amazing technology, and everything is beautiful except the fact that no one hears. So you will end up as a problem, as a solution that is now looking for a problem. And the journey itself is a journey of failures. If you're afraid to fail, then in reality you already failed because you're not going to try. Because when you make a decision, you don't know what it would be like if you wouldn't make that decision, if you would make a different one. And so make a decision. And if you need to fix that decision a little bit later because you figure out, okay, I decided to go this path and it doesn't work, then this is actually failing fast. This is actually pretty good. The second that you start thinking about your users and what does value means to them, this is where you're going to lose them. This is where you're starting to build stuff that no one cares. The best, by the way, is when people thank you. This is where you know that you actually created value. For entrepreneurs, for us, the most significant thing is actually making an impact. We're trying, in most cases, make it a better place. Isso é uma palestra que ele deu numa empresa chamada Sixbank. E aí, pessoal, a gente fala quando inovação, perceba que ele falou de problema. Se apaixonar pelo problema e não pela solução. Por que isso é importante, pessoal? Porque foi como eu falei anteriormente. Se você se apaixona ou quer desenvolver uma tecnologia, você está apaixonado pela tecnologia, você quer desenvolver essa tecnologia, você já colocou tanto esforço lá dentro, você nem sabe se essa tecnologia vai ser usada por alguém, mas você acha ela tão linda que você vai terminar desenvolvendo ela. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, comece pelo problema, porque às vezes o que é que acontece? Como esse caso aqui. A gente tinha um problema muito grande, um problema de tráfego de carros, né? É um problema que até hoje persiste, e um problema de informação. Só que o pessoal aqui se apaixonou pela tecnologia. Não, quem vai resolver isso são os sensores, a tecnologia vai resolver. Então, quem vai resolver isso são os grandes pensadores do mundo. E, na verdade, a pessoa que está na ponta, que é quem vai utilizar esse seu serviço, quem vai usufruir dele, quem vai... Você muda a sociedade quando as pessoas utilizam algo. Isso é inovação. É você mudar a sociedade, mudar o comportamento das pessoas. E eles não estão importando com a tecnologia, eles estão se importando com o que eles usam. Então, essa empresa e a Wikipédia, ela se importa com o que vocês usam. A Wikipédia tem uma interface que visualmente ela é feia, mas que ela resolve o seu problema, que você tem a informação, que você não precisa ser um hiper especialista, que você não precisa ter um português extremamente rebuscado para poder ler, entendeu? Porque são pessoas simples que escrevem. Temos problema na Wikipédia? Temos fontes não confiáveis? Temos. Mas depois de uma massa crítica tão grande, como toda boa parte aí dos usuários da internet utilizando o Wikipédia, ela vai ficando mais confiável. Mas ela ainda não é uma fonte extremamente confiável, mas é uma primeira fonte para você ter uma ideia do que é um tema. Várias pessoas escreveram sobre aquele tema. O algoritmo vai melhorando isso também, essa análise. Hoje a Wikipédia já coloca alguns algoritmos para analisar essa parte de fake news e tudo mais.
Mas essas duas empresas, elas se destacaram porque elas não se preocuparam com a tecnologia. Sim, se preocuparam como é que o usuário vai ver isso. E aí a gente volta para cá, deu canto certo, que a gente fala que aí é se preocupar como as pessoas usam e até veem ou até sente, dependendo da tecnologia que você desenvolve, sua solução. Quando a gente fala de inovação, a gente fala meio que num tripé. A gente fala em pessoas, então você tem que conhecer as pessoas que têm aquele problema. Então, o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, como é que elas fazem. A gente tem um problema, é uma parte fundamental. Então, que problema você está resolvendo? Que valor você está agregando? O que é que você está trazendo para essa sociedade? O que é que você está gerando de impacto para a sociedade? E time. Por que time? Porque se você imaginar que vai desenvolver só qualquer coisa, pessoal, você não consegue não. E principalmente coisas que tenham problemas de grande impacto. Então, aqui a gente sempre tem a necessidade de desenvolvimento em time. Inovação, ela não... Aquela ideia do gênio criativo, do Newton, é uma ideia muito utópica até. A gente tem poucos gênios na humanidade, o Einstein. Não, a gente tem um time que desenvolve, que pesquisa, que faz acontecer, entendeu? Então, desenvolver só pode crescer. Até porque esses problemas aqui não são problemas simples. Se você pensa que os problemas são simples, eles não são. Principalmente porque a inovação ela abarca grandes problemas. Então, inovação é você entender problemas de pessoas e buscar solucioná-los. Mas sempre se preocupando com essas pessoas que vão ter esses problemas e não com a sua solução. Sua solução você pode mudar várias vezes, desde que você ache uma que agregue valor para essas pessoas. E aí a gente tem algumas frases aqui interessantes e a gente começa pelo Steve Jobs. Foi uma das grandes mentes que a gente teve aqui, que apesar das histórias, é uma pessoa que trabalhava e desenvolvia times. Então você tem que a inovação geralmente é resultado de conexões de experiências pessoais. Essa é a primeira base para a inovação, pessoal. É você conectar experiências pessoais. Se você tiver as mesmas experiências de outras pessoas, é improvável que você olhe em outra direção. Então, a primeira questão para a gente falar sobre inovação é: você está vivendo a mesma coisa sempre? Que experiências novas, que coisas diferentes você está se colocando para você aumentar a sua experiência? Porque senão você fica igual o cavalo. O pessoal coloca aqui uma etapa e você só olha para frente, para ali. E às vezes na inovação esse olhar para o lado ele é muito importante. Porque a solução da inovação e de problemas complexos, ela não vem de uma única área. Ela vem da conexão de vários saberes para você juntar e ter uma solução. Até porque a gente tem muitos especialistas no mundo. A inovação está descontando muito disso. A gente teve uma era de hiperespecialização que os especialistas não conseguem trazer essas soluções. Por quê? Porque eles não conseguem juntar essas experiências com outras áreas, porque eles só viveram ali, para poder trazer soluções para problemas complexos. Tá? E aí tem uma questão do Porter que ele fala que a questão central nunca foi estratégia, estrutura, cultura ou sistema. O cerne sempre é sobre mudar o comportamento das pessoas. Então as pessoas estão vivendo num dilema, estão vivendo num problema e elas precisam de alguma coisa, de alguma solução. E essa solução geralmente, quando ela é uma solução inovadora, disruptiva, que a gente chama, ela muda o comportamento das pessoas. E aí, para trazer um exemplo, imagine o pessoal que andava a cavalo no início do século passado. E qual era o grande problema deles? Primeiro, o cavalo defecava muito. Segundo, o cavalo era lento. Eles achavam o cavalo lento. E como é que essas pessoas queriam? Na verdade, elas queriam se locomover mais rápido. O problema delas era se locomover mais rápido. E Ford, que inventou lá o primeiro automóvel Ford T, em massa, ele diz que se tivesse perguntado a essas pessoas, eles queriam um cavalo mais rápido. Então eles tinham um problema.
que era se locomover. Eles não tinham ideia de uma solução. Então o que Ford entendeu? Entendeu que o problema era a locomoção. E aí ele desenvolve uma tecnologia olhando para as pessoas, de forma a tentar verificar se as pessoas iam utilizar aquela tecnologia sempre. E aí ela traz uma solução que mudou o comportamento das pessoas. Mas não adianta nada se Ford tivesse desenvolvido o carro e ninguém quisesse dirigir um carro. Entendeu? Então, muito da inovação ela não vem da tecnologia. A tecnologia existe, a tecnologia é importante. A tecnologia é fundamental para a inovação, é fundamental, só que ela não é o cerne. O principal são pessoas que têm problemas que precisam ser resolvidos. Certo? E aí a gente tem uma grande questão disso, porque a gente tem os modelos tradicionais de inovação, que a gente chama de inovação fechada. Tem um modelo mais recente, que é o de inovação aberta. E aí, como é que se dava a inovação fechada? Imagina que isso aqui é os muros da instituição, do IF, de uma empresa e tudo mais. Então a gente analisava a sociedade, analisava os problemas e fazia, eita caramba, eu tenho uma ideia, cada bolinha dessa é uma ideia. Certo? E aí você entrava para dentro da instituição e se trancava aqui dentro e desenvolvia uma solução para essa ideia. Só que quando chegava aqui para a sociedade, para o mercado, essa solução, o que é que acontecia? Que você levava para o pessoal que lhe deu a ideia, o pessoal não queria essa solução. Porque no desenvolvimento você desenvolveu uma solução, você desenvolveu muitas vezes uma tecnologia que você se apaixonou por ela ao longo do processo. E aí o que é inovação aberta? A inovação aberta é quando a gente tem ideias internas e ideias até externas entrando nessa instituição. E aí essas ideias, em algum momento a gente começa a desenvolver ela, começa a perceber que não vale a pena, ou é melhor outras pessoas desenvolverem, então a gente passa essa ideia para outra instituição, ou outro pesquisador, só que a gente também recebe de volta uma nova ideia e continua o desenvolvimento disso. Chegou um momento que, caramba, essa ideia é muito boa, só que não é um impacto ou nossa finalidade. Então eu passo isso para o outro lado. Isso é muito importante no IFPR, porque a nossa finalidade se chama educação. Espremido aqui. Então o que acontece com a gente? Esse modelo de inovação é muito importante para o IFPR, porque é um modelo que ele dialoga com a sociedade e ele vai sempre analisando o problema. Por quê? Porque toda hora eu estou fazendo contato com pessoas externas. Ó, tinha esse problema, tem essa solução, o que é que você acha? E tudo mais. Aí vocês podem dizer, mas Felipe, e a propriedade intelectual, como é que fica nesse momento? Aí a propriedade intelectual, nesse momento, é que ela é extremamente importante. Porque nesse modelo aqui, o que é que acontecia? Eu guardava o segredo, aqui a gente tinha segredo. Certo? Então eu guardava o segredo até o finalzinho. Ninguém podia saber daquele projeto, porque ele é hiper ultra promissor, ele é uma tecnologia disruptiva, revolucionária, só que ninguém viu se alguém queria utilizar essa tecnologia. E aqui se percebeu que se perdia muito dinheiro, daqui veio aquele problema da bolha do .com. Já esse aqui, a gente tem contato direto com as pessoas. Aqui a gente não tem segredo, aqui a gente tem direito. E o que é o direito? Uma vez que eu desenvolvi, comecei a desenvolver uma tecnologia, uma solução promissora, eu não preciso ter essa solução totalmente desenvolvida para proteger. Eu consigo desenvolver através de patentes, desenhos industriais e ter meios que eu tenha direito sobre aquela etapa ou aquela proposta que eu fiz. Em vez disso, com o direito que eu tenho, que a lei de propriedade intelectual me resguarda, eu consigo testar minha solução e ver se ela realmente agrega valor. Não tem nada mais triste, pessoal, do que a gente passar 2, 4 anos desenvolvendo uma coisa e no final ninguém queria aquilo não era bom. Então, a inovação aberta vem muito disso. E o direito de propriedade intelectual, a patente, a marca, o desenho industrial, na verdade é quem suporta essa inovação aberta. É quem dá o suporte legal a essa inovação aberta, tão importante para que a gente consiga realmente fazer inovação e não desenvolver tecnologia. Aqui a gente tem os princípios da inovação aberta, né? Então, que é uma cultura mais aberta a outras culturas, que tem colaboração com outras iniciativas, que não foca somente no time interno, então a gente sempre está dialogando, que olha para
tudo e se conecta com startups, com iniciativas menores. Então, em resumo, é uma abordagem mais disruptiva e menos centralizada, que se abre a outras empresas, a ambientes acadêmicos, startups, consumidores, a fim de pensar em como inovar e melhorar determinada área. Geralmente isso reduz tempo de desenvolvimento, cria novos mercados, diminui custos, aumenta a possibilidade de aproveitamento dos produtos perante ao público, né? E gera ideias com base no conhecimento. Então é muito importante a gente ter essa visão. Então, basicamente, não olhe para o próprio umbigo e somente para dentro da sua empresa ou dentro da sua pesquisa. Isso pode custar muito caro em tempos de crise e em tempos normais também. Então, a inovação aberta vem isso. E aí eu trago muito a diferença da invenção para a inovação. A invenção é o desenvolvimento de algo, certo? Quando você desenvolve algo, e aí qualquer algo, a gente tem aqui a invenção, certo? Quando a gente desenvolve algo para gerar valor, a gente faz inovação. Então, desenvolver algo. A tecnologia desenvolveu algo. Não, pessoal. Isso aí é invenção. Inovação é eu gerar valor para alguém. Certo? E aí, pegando uma frase do Silvio Meira, um pernambucano, um dos idealizadores do Porto Digital, a gente tem aqui criatividade, vou botar aqui embaixo inovação. Para a gente ver que isso está até no português, pessoal. Então, a inovação advém da criatividade. Então, a gente é muito imaginativo e muito criativo. São características do brasileiro. E o que é criatividade? É a capacidade de criar, inventar engenhos, engenhosidade, inventiva. Só que aí quando eu pego o verbo inovar no dicionário, ele me diz que é o verbo transitivo. E o que é o verbo transitivo? É que precisa de um complemento. Exemplo de um verbo transitivo. Veio. Fulaninho viu. Se for um curioso, já pergunta, viu o quê? Viu quem? O fulaninho fez. Fez o quê? Fez o quem? Então, ele é um verbo que precisa de um complemento. Fulaninho inovou. Fulaninho, para quê? Para quem? Com que impacto? Entendeu? Então, inovar é gerar valor para atender a demanda, uma demanda real, uma demanda da sociedade. E Silvio Meira diz o seguinte, que a gente tem a imaginação, quando aplicada, a gente tem um método científico. Certo? Ou a criatividade. Isso aqui a gente é muito bom. Isso aqui é a invenção. Certo? Só que isso aqui é o que a gente geralmente faz nas nossas pesquisas. A gente imaginou alguma coisa, o seu professor ou um técnico administrativo do IF, ele pensou alguma coisa, ele idealizou alguma coisa. E aí a gente, através de um método científico que a gente aprende, que a gente pesquisa, a gente transforma isso aqui em algo. A gente transforma isso em um invento, em uma engenhosidade, certo? Só que isso aqui não é inovação. Para a criatividade virar inovação, a gente precisa gerar um impacto. A gente precisa atender uma necessidade. De alguém precisa precisar tanto disso, que aí é a frase primeira, que ele diz que a inovação é a criatividade que gera nota fiscal ou impacto. Na verdade, ele bota na geração de nota fiscal. Mas essa parte do impacto também é muito importante. O que é isso, pessoal? É quando você fez uma coisa tão boa que alguém ou está disposto a pagar isso, ou como o criador do Waze disse, cara, ele agradece por aquilo. É tão bom que mudou a vida dele, gerou valor, aquilo mudou a sociedade. Isso aqui é inovação. Inovação não é o desenvolvimento de tecnologia. Desenvolvimento de tecnologia é uma invenção, que é importante. Mas a inovação, ela vem de qual a necessidade você está atendendo. E outra coisa, essa pessoa na qual você viu que ela tem uma necessidade, tem um problema, ela vai querer usar o que você vai utilizar? Isso é inovação. E aí a pergunta é, isso aí bateu com o que vocês colocaram lá no Forbes? Qualquer coisa, volta lá e dá uma olhadinha. Então, sabendo agora o que é inovação, a gente vai verificar como foi que a pandemia mudou isso. Como é que esse momento pandêmico mudou tudo isso que a gente vem falando? Quais são as influências dessa era que esse momento vai causar na inovação e tudo mais? Uma grande questão é que sempre, depois de grandes momentos, assim, que a gente pode chamar de desastres,
A gente tem momentos de grande desenvolvimento, pessoal. E a gente vai falar um pouco disso na próxima aula. Um grande abraço e até mais.